Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz, continuando nossa leitura do livro de Juízes, agora capítulo de número 15. Nós temos aqui a luta de fato, o conflito de Sansão com os filisteus. No capítulo 14, a gente viu que ele foi embora e abandonou sua esposa ali após o 7º dia de festa, pelo casamento. Então o casamento de fato ainda não havia sido consumado. E aí no capítulo 15, verso 1, Sansão então volta, depois de algum tempo, levando um cabrito, porque o cabrito seria o presente da época, Hoje em dia os homens levam flores, chocolate, para a esposa ou para a namorada. Sansão levava um cabrito, ou seja, ele tenta agradá-la. Então, na mente de Sansão, nada aconteceu, ele continua casado com ela. E aí o texto, veja como é que ele vai se desenrolando. Ele foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Aqui dá uma ideia de ter relações sexuais, ou seja, consumar de fato o casamento que não havia sido consumado. Porém, o pai dela não deixou entrar, ou seja, o problema não estava na mulher, o problema estava no pai. E o pai vai dar uma explicação para isso. Veja, ele disse, verso 2: pensei que de todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Quando ele diz assim, pensei que de todo aborrecias, ele está fazendo alusão à ideia de que Sansão deveria ter repudiado essa mulher, ou seja, iniciado ali um processo de divórcio, porque ele sai da casa do homem de forma muito irada no capítulo 14, sem dar explicações, e some. Agora ele aparece. Então, para o pai dessa moça, ele agiu assim com bastante racionalização, com bastante bom senso. Se Sansão a rejeitou, ela pode ser dada a outra pessoa. E deu ao companheiro que estava na festa. Então ele resolve ali o problema para a filha não ficar sozinha, Mas ele ainda conta com uma ajuda, com uma atitude diplomática em relação a Sansão. Veja o que ele vai dizer. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova, toma pois em seu lugar. Ou seja, ele oferece a mais nova, tentando fazer uma conciliação com Sansão, tentando manter uma relação amigável. É interessante que ele não pergunta a mais nova se ela quer. Ele só diz que ela é mais bonita, atraindo assim o olhar de Sansão, porque foi pelo olhar que ele foi pego da primeira vez. Sansão responde de um jeito bem irritadiço, no verso 3: desta feita sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. Ou seja, ele já imagina uma trama para fazer um mal aos filisteus. Perceba que o seguinte, o que está acontecendo nesse texto? Ninguém pode ir contra a vontade de Sansão. O pai da moça não agiu de todo errado. Se você olhar a história, ele não está errado. Ele não é como Labão, lá na história de Jacó, que promete dar a filha mais nova em casamento, e aí ele dá a mais velha, ele engana Jacó. Não é isso que aconteceu. Ele deu a filha mais velha. Só que Sansão foi embora irritado, não deu mais notícia, então ele entende que o casamento está desfeito. Daí ele acha uma saída para não desonrar a filha mais velha. E quando Sansão aparece, ele ainda acha uma saída diplomática para Sansão, mantém ali um acordo, mas ninguém resiste à vontade de Sansão. Sansão é um homem obstinado, Sansão é um homem que a sua vontade tem que ser realizada, um homem mimado. Ou seja, a partir do verso 4, então ele começa a tramar alguma maldade para com os filisteus, que a gente ainda não sabe o que é. E essa maldade está ali dita no verso 4. Ele sai, acha 300 raposas ou chacais, dependendo da tradução, toma alguns fechos, amarra as raposas pela cauda, e acende ali um fogo nesses fachos ou tochas. Isso faz com que as raposas, elas amarradas uma por uma, em pares, formando ali 150 pares, elas saem com fogo nas suas caudas, indo em direção à plantação dos filisteus. Está ali na época da colheita. Com isso, Sansão
incendiou toda a colheita dos filisteus, ou seja, ele atacou ali a economia dos filisteus, né, o seu sustento. Né. Os filisteus vão então questionar quem fez isso e vão responder que foi Sansão, mas o genro do Timinita. Percebe então a forma baixa que tratam o sogro de Sansão. Ele é o genro do Timinita. Não dão nome, não dizem nada, né? Classificam eles apenas como sogro de Sansão. E o que vai acontecer? Esses filisteus vão incendiar a casa deste homem, junto com ele dentro, né, e com a sua filha. Lembra que lá no capítulo 14 ela tentou evitar esse destino, né? Ela foi ameaçada, tentou evitar, e agora o destino que ela tentou evitar recai sobre ela, né? Como se ela estivesse tentando tomar conta da sua vida, mas Deus vai direcionando a trama, né? A ideia é que os homens tentam dirigir sua vida, mas Deus que direciona cada acontecimento, cada fase da vida. Então o mal que ela tentou evitar no capítulo 14, agora sobreveio sobre ela no capítulo de número 15. Isso por quê? Porque ela agiu também de forma errada para com Sansão no capítulo 14. Ela enganou, ela traiu Sansão. Então ela não poderia se livrar desse julgamento. Sansão, então, sabendo da morte da mulher, ele se vinga. Ele se vinga dos próprios filisteus, né? Ele vai lá e mata vários deles, ele promove uma carnificina no verso 8, e o texto diz então que ele desceu, importante, porque ele desceu para a rocha de Etã, que fica em Judá, né? Mas esse descer dá uma ideia de, mais uma vez, ele está caindo espiritualmente, tá? Ele está se afastando de Deus. Aí do verso 9 ao verso de número 13, tem uma pequena história que se passa em Judá, né? Os filisteus sobem contra a tribo de Judá, né? Para buscar Sansão. Né? O que vai acontecer então aqui? Né? Os filisteus vão atrás de Sansão, e olha lá no verso 10, um pouquinho da moral dos filisteus. Veja, eles perguntam aos homens, eles perguntaram, né? Os homens de Judá perguntam aos filisteus: por que subiram contra nós? Ao que os filisteus respondem: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez. Ou seja, faça ao outro aquilo que o outro lhe fez, pague na mesma moeda. É a lei de talião, né? Aquilo que você me fez, eu devolvo, certo? É uma ideia, um princípio de moral dos filisteus, diferente daquilo que propõe, né, a lei de Deus, do exercício ali da misericórdia e do perdão. Né? Bom, quando você tem isso aqui, os filisteus, esse cenário, né, os filisteus indo até os judeus, a tribo de Judá, e pedindo para que entregue a Sansão, o que você espera? É que os habitantes de Judá se revoltem e chamem Sansão para liderar seu exército contra os filisteus. A ideia é de promover ali uma batalha. O que estava em mente ali, né, nessa questão? É que Deus estava promovendo uma batalha entre a tribo de Judá e os filisteus. Essa era a ideia, gerar um conflito para acabar com essa amizade entre israelitas e filisteus. Não é isso que acontece. Por quê? Porque os habitantes de Judá vão adotar uma postura muito frouxa, muito covarde. Né? O que eles vão dizer? Eles vão até Sansão e vão questionar Sansão por que ele aprontou contra os filisteus, sabendo que os filisteus dominam sobre eles. Ou seja, uma resposta assim bem covarde. Né? E vão pedir a Sansão para que permita que eles entreguem Sansão amarrado. Então, a ideia aqui não era essa. A expectativa que o leitor tem em mente é que se junte um exército dos judeus e vá derrotar os filisteus, e vá lutar contra os filisteus sob a liderança de Sansão. Não é o que acontece. Os judeus então deixam Sansão sozinho e entregam ele para os filisteus. Isso também é uma ideia sobre o caráter dos judeus.
tá? Dos israelitas. Aqui você tem aqui uma imagem desse caráter, que é entregar o seu próprio compatriota para o inimigo, coisa que era proibida na lei de Deus, né? Você não poderia, a gente já viu isso lá em Deuteronômio, em Números, você não entrega um irmão seu para servir de escravo para outro povo, ou para o outro povo fazer rinha, fazer graça dele, ou condená-lo à morte. Você não faz isso. O seu próximo, o seu compatriota era sagrado, você deveria protegê-lo. E o povo de Israel, por medo dos filisteus, entrega Sansão. Então, o que está sendo mostrado para você aqui, leitor, é que esse povo de Judá também não tem um caráter valente, também não tem um caráter de obediência a Deus. Não, teme mais o mundo, teme mais os filisteus do que o próprio Deus. Aí você perceba ali que os judeus já falam assim, judeus aqui não como o povo judeu de hoje, tá, gente? Mas como os habitantes de Judá, da tribo de Judá daquela época. Então veja, eles vão dizer, não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Ou seja, eles oficializam o domínio dos filisteus numa boa. Não é o domínio de Deus, é o domínio dos filisteus, isso está naturalizado, eles estão acomodados com esse domínio. Olha, os filisteus dominam sobre nós, tá tudo bem, a gente não clama ao Senhor, a gente não busca arrependimento, a gente não quer mudar também essa situação, a gente só não quer uma briga com os filisteus. Então eles estão acomodados debaixo dessa relação de domínio. Em seguida, Sansão responde adotando a ética dos filisteus. Veja, assim como me fizeram, eu fiz a eles. É a mesma ética que está ali no verso de número 10, quando os filisteus falam que vão fazer a Sansão, o que ele fez com os filisteus. Ou seja, a ética da lei de Talião, a ética da falta de amor ao próximo, a ética do que aquilo que você me fizer, eu pago na mesma moeda, né? Você vê que o caráter do povo aqui está totalmente distante de Deus. Do verso 14 ao verso 19, nós temos então a vitória de Sansão sobre os filisteus, né? Então, os judeus vão entregando Sansão amarrados em cordas novas, né, na cidade de Leí. Os filisteus veem Sansão amarrado e saem jubilando, estão gritando ali entusiasticamente. Porém, o grito dos filisteus desperta Deus, né? Então o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, de forma que as cordas se arrebentam, as cordas que prendem Sansão se arrebentam, elas caem, né? E Sansão então agora está livre para lutar. Ele pega uma queixada de jumento, né? Uma mandíbula, tá? De um jumento, ainda fresca. Eu acho que mandíbula é um termo bem melhor, né, para queixada. Isso é interessante para quando você lê a sua Bíblia, se a tua versão mais antiga, geralmente as versões de Almeida, João Ferreira de Almeida, elas vêm com o termo queixada, mas o termo mandíbula é bem mais atual e de fácil entendimento, né? Uma queixada ainda fresca. Perceba que esse ainda fresco denota que é um cadáver, né, que acabou de morrer. É um animal que acabou de morrer, ainda não está endurecido. Se não está endurecido, não é tão eficiente como uma arma, tá? Não é um osso ali afiado, né? Ele ainda está fresco. Também é um cadáver, ou seja, Sansão mais uma vez está ferindo seu voto de Nazireu, tá? E ele fere 1000 homens. E ele vai compor ali um cântico no verso 16, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Perceba que esse cântico aqui do verso 16 é um cântico extremamente narcisista. Não fala de Deus, não agradece a Deus, não faz menção a Deus, né? Ele coloca isso nos seus próprios meios. Sansão feriu a 1000 homens e no objeto que ele usou para ferir, uma queixada, uma mandíbula de jumento. Sansão é um líder extremamente egoísta, egocêntrico, narcisista. Ele não pensa em Deus, ele não faz menção em Deus, a não ser quando ele precisa. Mas quando ele vai bem, quando ele está bem, ele não olha para Deus, né? Então, no verso 18 e 19, traz um pouquinho ali da fraqueza de Sansão. Perceba, ele sente sede e ele vai fazer uma oração, lembrando de Deus, porque quando ele está em crise, uma crise pessoal, não é mais uma crise nacional, agora é uma crise pessoal, ele está muito mais voltado para si,
né, ele vai clamar a Deus. E ele vai fazer o seguinte clamor: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos? A oração de Sansão, clamando a Deus, pode até parecer piedosa, mas não é, né? Porque quando ele se chama de servo, talvez ele está voltando ali a imagem, ele está usando a imagem de Moisés. A gente já viu em Josué o quanto Moisés era chamado de servo do Senhor e como Josué só foi chamado de servo do Senhor no final de sua vida. Então, quando Sansão se chama servo de Deus, ele está atribuindo para si um título que era de Moisés e de Josué. Então ele está se igualando a esses personagens, né? Mas a oração dele ainda é um tanto narcísica, porque para ele, por exemplo, ele vai morrer de sede, ou seja, ele vai morrer na sua própria fraqueza, e ele não quer isso, né? Ele não pode lidar com isso, com um sentimento de fraqueza, mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia, responde a Sansão, sai água da rocha, né, da cavidade ali, e Sansão bebe, recobra sua força. O texto diz que ele revive, né, e ele denomina ali um nome para aquele lugar chamado En-Hakoré, que seria aquele que nomeia até o dia de hoje, né? Então, perceba que esse nome, En-Hakoré, que significa, né, aquele que nomeia ou aquele que clama, não tem nada a ver com Deus, não faz menção a Deus, mas faz menção a ele, Sansão, como aquele que clamou a Deus ou aquele que deu nome ao local. Sansão, mais uma vez, não se lembra de Deus, né? E Sansão é isso, essa pessoa inconstante, que não se lembra de Deus, não tem noção do seu chamado e só busca a Deus nos momentos de crise pessoal, né? O verso 20 fecha a história, então, dizendo que Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Perceba também que não menciona que a terra descansou e que teve paz, nem que Israel governava a si mesmo, mas Sansão governava junto com o governo dos filisteus, né? É um governo ali dividido, né? Porque havia uma certa submissão em relação aos filisteus e o povo de Israel aceitava essa submissão. A história de Sansão nos mostra um homem assim egoísta, narcisista, que pensa somente em si, ao invés de pensar no povo, que não se dobra a Deus, mas ele faz apenas aquilo que está na sua vontade, um homem que ninguém consegue dobrar, um homem que não é humilde, mas um homem que Deus usa para livrar Israel da mão dos filisteus. E é assim a vida cristã, é assim a história do mundo. Deus usa homens imperfeitos, inclusive homens duros, obstinados, para cumprir a sua vontade, mesmo que eles não saibam. Acredito que aqui Sansão nem imaginava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele agia por interesse pessoal, ele agia por vingança, ele agia por seu próprio prazer, né? Mas em todas essas ações, em todos esses momentos, Sansão fazia, na verdade, a vontade de Deus, que era estabelecer ali um conflito com os filisteus. Essa é a história de Sansão, que continua ali no capítulo 16, né? Vai chegar ao seu final no capítulo 16, a nossa próxima leitura. Que Deus abençoe sua vida, sua caminhada até aqui, e até a próxima leitura, então, do livro de Juízes. Um abraço.